Uma das questões mais fundamentais de nossas vidas, de nossa história criativa e da filosofia é como podemos nos descobrir, como definimos nossos valores e, por fim, como podemos encontrar um propósito em nossas vidas. Para buscar respostas para essas perguntas, nos aprofundamos na filosofia de Friedrich Nietzsche, considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos e precursor do existencialismo. Ele foi amplamente reconhecido por suas ideias inovadoras sobre moralidade e religião, e apesar de suas obras polêmicas, provou ser um pensador profundo, revelando grandes insights sobre a verdadeira essência da psicologia humana, escrevendo orientações sobre como os indivíduos podem moldar seu futuro ao assumirem a responsabilidade por quem são. Nietzsche escreveu vários livros, e seus ensinamentos influenciaram a vida de muitas pessoas, desde psicólogos a poetas, de dançarinos a revolucionários sociais. Segundo Nietzsche, encontrar-se é uma das tarefas mais essenciais da vida, e por isso, aqui estão 4 etapas, inspiradas em sua filosofia, que podem ajudá-lo a se aproximar de si mesmo e se tornar quem realmente deseja ser. Primeiro, diga sim ao que lhe dá sentido. Como disse Nietzsche, aquele que tem um porquê pode suportar quase qualquer como. A filosofia de Nietzsche propõe que aceitemos aquilo que dá sentido às nossas vidas, as coisas nas quais encontramos valor de maneira pessoal. Em tempos passados, o sentido de tudo era garantido por Deus. No entanto, segundo Nietzsche, em uma sociedade cada vez mais secular e científica, já não podemos recorrer à religião para encontrar sentido. Ele via isso com preocupação, pois sem auxílio, a pessoa comum poderia ser levada ao niilismo, uma apatia generalizada e falta de disposição para encontrar significado na vida. Para lidar com essa situação, Nietzsche nos oferece 3 soluções que podemos adotar para encontrar sentido em nossas vidas. A primeira sugestão é substituir a religião pela filosofia, arte, música, literatura, teatro e outras áreas das humanidades para oferecer benefícios semelhantes. As humanidades nos dão a oportunidade de contextualizar nosso sofrimento, nossos esforços e nos permitem ver nossas vidas como não tão diferentes das dos outros ao nosso redor. Elas também nos proporcionam ideias sobre como lidar com problemas que todos enfrentamos. Contudo, é essencial vê-las como ferramentas para viver, e não apenas como um estudo acadêmico. Ler a história não apenas pelos fatos, mas pelo que esses fatos nos ensinam, usar isso para se edificar. Ou assistir a peças trágicas para ver e entender a beleza nos eventos tristes, e não apenas para entretenimento. Se as humanidades não lhe interessam, Nietzsche sugere uma segunda opção: tornar-se um Übermensch. O Übermensch é um super-humano que cria seu próprio sentido e valores sem se basear em influências externas. Um indivíduo, assim, supera o problema do significado da vida ao inventar seu próprio sentido e assumir total responsabilidade por ele. Segundo Nietzsche, poucos homens chegaram perto de ser um Übermensch, entre eles Júlio César, Napoleão Bonaparte, Buda e Goethe. Para nós, seres humanos comuns, podemos tentar encontrar algum sentido olhando para dentro e avaliando o que realmente valorizamos e o que apenas afirmamos gostar porque a sociedade nos dita. Nietzsche vê a evolução psicológica da humanidade como uma história em constante avanço e da qual devemos participar. Se tornar-se um super-humano não for algo que você valorize, Nietzsche sugere uma outra forma de encontrar sentido: amar sua vida, independentemente do que ela contenha. O amor pelo destino é uma das ideias mais interessantes de Nietzsche e pode nos oferecer grande consolo quando mais precisamos. Amar seu destino significa entender que tudo o que aconteceu na sua vida, o bom, o ruim e o feio, contribuiu para quem você é e para o que está fazendo neste exato momento. Tentar se criar a si mesmo certamente levará a alguns fracassos, mas aceitar esses fracassos junto com os sucessos pode reacender o amor pela vida e ajudar a ver o sentido nela, até mesmo nos piores momentos. Não siga a mentalidade de rebanho. Nietzsche afirma: o que chamamos de valores universais, o que denominamos verdade, sempre foi apenas a expressão pessoal daqueles que os promoveram.
Ele acreditava que um código social rígido criava o que ele chamava de mentalidade de rebanho. Assim como um grupo de animais, essa mentalidade busca conformidade, conforto e a preservação de sua população. De forma semelhante, o código moral da sociedade foi criado por indivíduos e depois imposto aos outros para que o comportamento humano fosse controlado. Embora isso nos proteja de certos comportamentos extremos, também limita nossa individualidade e criatividade. Além disso, o julgamento dogmático e rígido do comportamento humano pode até levar algumas pessoas a se tornarem mais rebeldes, resultando em atitudes antissociais extremas e, em casos piores, em ações. Se essas fronteiras ditatoriais e regras se tornam tirânicas e injustificadamente severas, a resposta rebelde pode ser igualmente intensa. Quando o código moral da sociedade é flexível, aqueles que têm opiniões divergentes não precisam ser excessivamente radicais para promover as mudanças que desejam ver no mundo. Na realidade, é comum que a moralidade seja pregada de forma muito rígida. Não são apenas as estruturas sociais, religiosas e educacionais que a apresentam dessa maneira. A maioria das pessoas, por medo de serem excluídas, também não quer se destacar do grupo. Assim, qualquer pessoa que se destaque demais, de acordo com os representantes desses grupos, é vista como assustadora e perigosa. É um fato conhecido que as pessoas temem o desconhecido, e isso é perfeitamente refletido nessa dinâmica. Podemos observar isso em nosso dia a dia. Seja na Idade Média ou no mundo contemporâneo, essa dinâmica está sempre presente. Seja Galileu sendo condenado por pensar fora da caixa, ou quando na escola, seus colegas ridicularizavam você ou outro estudante por serem diferentes, tudo vem da mesma fonte. O rebanho é composto por pessoas que amputaram sua criatividade, sonhos e objetivos, sentindo-se inseguras e até ameaçadas por aqueles que ainda exibem essas qualidades. Essas pessoas têm medo da mudança, receio de admitir para si mesmas que parte de seu potencial não foi plenamente realizado. Embora esse reconhecimento seja assustador, uma pessoa individualista e determinada não deve permitir que os erros dos outros a impeçam. Em vez disso, deve seguir seu próprio caminho, abandonar o rebanho e brilhar com uma luz tão forte que não possa ser ignorada. Você pode começar questionando e silenciando aquelas vozes negativas que internalizou quando era jovem. Seja um pai, um professor rigoroso ou um parceiro narcisista, não importa. Quem quer que tenha dito que você não poderia realizar o que desejava, provavelmente o fez por medo do seu sucesso, porque isso evidenciaria tudo o que há de ruim neles. Eles tentaram limitar sua individualidade e puxá-lo de volta ao rebanho. Além disso, ter uma mente forte e ser corajoso é essencial para suportar o medo de sair da sua zona de conforto, já que isso é parte fundamental de se tornar quem você realmente é. Aceite a dificuldade da autodescoberta. Nenhum preço é alto demais para pagar pelo privilégio de possuir a si mesmo. Nossa reação instintiva e imediata é fugir de toda dor e sofrimento. A tecnologia e a facilidade de obter tudo rapidamente nos tornaram ingratos, e esquecemos que o sofrimento faz parte da vida. No entanto, segundo Nietzsche, é apenas quando estamos dispostos a enfrentar os desafios que realmente crescemos espiritualmente. Em 1873, quando tinha 29 anos, Nietzsche abordou essa questão crucial sobre como nos encontramos em um belo ensaio intitulado Schopenhauer como Educador. Nesse texto, ele defende que se alguém deseja ser alguém nesta vida, para maximizar seu potencial, deve escolher o caminho mais difícil, o que muitas vezes leva ao isolamento. Ser solitário não é algo simples, mas este é um dos preços que se paga pelo privilégio de ser dono de si mesmo. Para não ser dominado pelo coletivo, é necessário distanciar-se dos outros, buscar sua própria liberdade, o que pode trazer sérias dificuldades. Recusar o caminho fácil e decidir embarcar na busca pela liberdade de ser você mesmo, por mais assustador que isso possa parecer, é fundamental. Ser livre também significa libertar-se de todas as necessidades fisiológicas e psicológicas. Em outras palavras, não deixá-las controlar você, mas sim conduzi-las. Por exemplo, quando você sentir um impulso emocional para fazer algo,
como reclamar de forma intensa para alguém, tente primeiro se tornar consciente desse impulso e então decidir se deve ou não agir de acordo com ele. A filosofia de Nietzsche, nesse ponto, se assemelha superficialmente à de muitos gurus motivacionais modernos e líderes de pensamento, mas essa semelhança é apenas superficial. Enquanto os gurus motivacionais focam no desenvolvimento pessoal principalmente para alcançar sucesso material e uma vida plena em termos de relacionamentos, Nietzsche aprofunda essa análise. Para ele, a luta é interna. A verdadeira batalha é encontrar a si mesmo, e essa busca é muito mais árdua, exigindo um tipo diferente de sacrifício. Por exemplo, se um guru motivacional ensina você a ser mais confiante para se tornar popular ou atrair investidores para o seu negócio, Nietzsche o orienta a primeiro examinar a raiz do seu desejo de confiança. E geralmente, você descobrirá que é apenas o desejo de impressionar os outros, como seus entes queridos ou amigos, ou de provar algo para a sociedade. Uma análise simples pode levá-lo a abandonar esse desejo e focar no que realmente importa em sua vida, em questões muito mais profundas, como a autodescoberta. E essa jornada pode torná-lo um solitário. Não aceitar comprometer-se pode colocá-lo em conflito com muitas pessoas. Isso significa mudar seu estilo de vida, renunciar a amizades ou outros tipos de relacionamentos, encarar de frente seus medos, analisar suas emoções mais profundas e sua escuridão e superá-los. É preciso quebrar as correntes da opinião e do medo. Nietzsche nos incentiva a enfrentar nossos próprios demônios, mas você não deve expulsá-los, pois, além deles, há um significado profundo que precisa ser compreendido. Você precisa sair e viver experiências no mundo, enfrentar diferentes tentações, mas sempre com plena consciência e, no final, emergir como um indivíduo com uma força de caráter distinta e uma natureza interior muito mais rica. Se você não sair e experimentar a vida de forma consciente, não poderá afirmar que viveu plenamente. Até onde você pode chegar depende do quanto está disposto a pagar por isso. Para alcançar o estado de posse de si mesmo e evitar passar pela vida sem propósito ou direção, é preciso aprender a encontrar seu gênio interior. Para se conectar com esse gênio, você deve trilhar um caminho que ninguém jamais percorreu, pois você é único e ninguém pode fazer isso por você. Descobrir-se é encontrar sua singularidade, esse conjunto único de valores e coisas que você realmente ama e que o representam. Encontre seus verdadeiros valores. Nietzsche nos desafia com uma reflexão poderosa. E se um dia ou uma noite, um demônio se esgueirasse até você, na sua mais profunda solidão, e dissesse: esta vida que você agora vive e já viveu, você terá que vivê-la mais uma vez e inúmeras vezes mais. Você não se jogaria no chão, rangendo os dentes, amaldiçoando o demônio que falou assim? Nietzsche acreditava que precisamos criar nossos próprios valores para levantar o que ele chamou de o maior peso. O maior peso é uma situação metafórica que representa a sensação de estar esmagado pelos erros repetidos, resultado dos valores não avaliados que você adotou do seu grupo. O objetivo desse conceito é fazer com que você se pergunte: o que estou fazendo tem realmente sentido ou estou apenas seguindo o que meu grupo acha certo? Se você acredita que as ações que está tomando valem a pena ser repetidas eternamente, isso significa que você se individualizou totalmente e terá força e coragem para levantar o maior peso. Se, por outro lado, você sente que sua vida não merece ser repetida inúmeras vezes, é provável que ainda não tenha formado seus próprios valores e que ainda seja prisioneiro das expectativas da sociedade. E pior ainda, de si mesmo. Se você se vê repetindo os mesmos erros de sempre e se sente sufocado por isso, provavelmente ainda não reavaliou a moralidade que lhe foi imposta pelo seu grupo. Isso significa que você ainda não se tornou um indivíduo plenamente desenvolvido. Somente quando você reavaliar seu cenário moral, o maior peso poderá ser aliviado. Quantas vezes você já ignorou alguém que o manipulava emocionalmente apenas para evitar confronto? Ou quantas vezes já ouviu um amigo, ou até você mesmo dizer: estou com a pessoa errada de novo, e com os mesmos problemas? Se você fosse fiel a si mesmo, com seus próprios valores, não se encontraria em relacionamentos tóxicos apenas porque é o que deve ser feito.
Você saberia que, na verdade, está apenas tentando ser uma boa pessoa segundo os padrões da sociedade, e isso não vale a pena. Nietzsche sugere que, em cada pequena coisa, pergunte a si mesmo: você desejaria isso mais uma vez e inúmeras vezes mais? Se a resposta for não, então é hora de mudar a si mesmo e reavaliar seus valores. Somente assim, o peso pode ser levantado. O verdadeiro bem está além das definições padrão de bem e mal. A maioria de nós vive nossas vidas em uma prisão autoimposta. Nossas celas são pré-definidas por crenças sociais que aprisionam a selvageria e o individualismo do espírito humano. Muitos de nós se submetem ao conforto dessa jaula. Nietzsche reconheceu que podemos escapar desse enclausuramento de crenças forçadas e despertar para o que realmente valorizamos. Para se libertar e criar seus próprios valores e sentido na vida, você precisa passar por essa transformação, por essa fase de rebeldia. É necessário ter coragem para quebrar as correntes da tradição, da religião e da sociedade, e talvez até se distanciar de algumas pessoas em sua vida. Essa libertação não precisa ser uma reação violenta e repentina. Ela pode e deve ser inteligente, calma, mas definitiva. Você pode começar fazendo uma lista de tudo e de todos que limitam sua liberdade de ser você mesmo. Pode ser uma regra não escrita no seu ambiente de trabalho, seu cônjuge que tenta controlar seu comportamento, ou amigos e pais que criticam suas atitudes. Após identificar esses fatores, reflita sobre possíveis formas de transformar a situação. Talvez você possa ter uma conversa franca com seu cônjuge sobre o problema, estabelecer limites claros sobre comportamentos que lhe incomodam, buscar apoio de colegas de confiança para enfrentar desafios no trabalho, ou até mesmo explorar novos ambientes sociais que estejam mais alinhados com seus valores e aspirações. Se o problema for mais profundo, considere procurar mentores ou até a ajuda de um profissional que possa oferecer novas perspectivas. Quando você sentir o maior peso sobre seus ombros, não precisa esconder suas aspirações. Ao invés disso, liberte-se da prisão baseada no grupo e corra atrás dos sonhos que dão sentido à sua vida.